vai haver uma transferência de riqueza das mãos dos ímpios, das mãos das pessoas que não reconhecem a Deus, para as mãos daqueles que são tementes a Deus, que são zelosos pela obra dele e que de fato acredita em Deus e acredita em Jesus. Então, para que o caminho da volta de Jesus seja preparado, isso vai acontecer do mesmo jeito que aconteceu lá no Egito, enquanto o povo da promessa estava sendo humilhado, promessa que Deus disse que eles teriam para emprestar, não haveria necessidade de tomar emprestado, que eles estavam por cima e não por baixo, que ele seria cabeça e não cauda. Então você sabe que enquanto o povo não ativar o reino neles, quem estava por cima era Faraó, quem decidia sobre a vida de todos era Faraó, e pelo fato de Faraó não ser temente a Deus, então Deus não podia governar o mundo e distribuir essa riqueza, ser uma bênção, como essa é a vontade dele. Por quê? Porque quem tinha o dinheiro, quem estava com o poder, quem estava com a riqueza, não dava a mínima para Deus. Então o que é que Deus fez? Quando o povo ativar o reino de Deus sobre a vida deles, o céu começou a agir a favor do povo para abater a arrogância de Faraó e para fazer com que a palavra dele se cumprisse. Na palavra dele era o povo que deveria estar por cima, era o povo modelo. Os inimigos do povo tinham que respeitar o povo. Hoje toda a promessa que era para o povo de Deus na época, hoje é para nós, a igreja, que também somos povo de Deus. E a glória de Cristo, do ministério da graça, do ministério do Espírito, é infinitamente superior. É o ministério que estava operando naquela época, o ministério de Moisés. Então, quando o povo ativou o reino neles, ativaram a aliança, o céu começou a trabalhar e assim aconteceu. Como está escrito, Deus fez com que o povo desse ouro e prata, e dentre as suas tribos, que eram mais de 2 milhões de pessoas, não havia um pobre sequer, um fraco sequer, um inválido sequer, conforme está escrito em Êxodo 14, mas também em Salmo, capítulo 105, versículo 37. Então, o reino de Deus, ele opera proporcional à consciência da fé dos que estão ali operando em Cristo, operando em Deus. Correspondente à nossa consciência de fé, a nossa força é proporcional. Por isso que temos que trazer luz sobre o assunto, e até que você se convença, porque o crer só vem pelo ouvir. Então, a princípio, você ouviu de terceiro, entendeu, ativou o reino em você, e agora você é um ativador do reino em você, e por onde você vai, porque você é a justiça de Deus, que também é a luz do mundo. Então veja, por que Deus não trabalhou antes no Egito? Porque o Egito estava operando na lei de Faraó, ou na lei do mundo, na lei do mal. Então, o que estava acontecendo, o povo de Deus sofrendo, injustiçado, era justo, era o correspondente para a lei que estava operando ali. Mas quando eles ativaram a aliança, vê que mudou. Então, quando você entender que quem está na aliança, é a própria justiça de Deus. Então, ao chegar, ao entender, ao assumir, ao crer com o coração, se crer com a boca falar, nós somos a justiça de Deus, ativamos ali a justiça do reino, e quando a justiça do reino opera exatamente para promover os que zelam pelo reino, os que são agentes do reino, os que crê no reino, os que estão a serviço do reino, e automaticamente, além de dar oportunidade para os demais mudarem de time e vir para o time do Senhor, mas se eles não crerem, não aceitarem, o poder de Deus vai entrar quebrando, como quebrou o Egito. Mas o fato vai haver transferência de riqueza. Então é necessário que nós entendamos a respeito das profecias, como a palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse, Paulo reiterou,
E ele disse que nós devemos operar, estar firmado na lei dos apóstolos e dos profetas. Isaías já tinha falado que a lei e o testemunho, se eles não falarem, jamais verá o cumprimento da palavra de Deus. Veja, quem fala somos nós. Então, antes que Jesus venha, que cada um de nós somos o preparador do caminho para Jesus voltar, como João Batista foi, observe, é chegado até vós o reino de Deus. Então, João Batista foi um ativador do reino. Por isso que aconteceu o que aconteceu em Israel e depois no mundo. João Batista foi o ativador de Israel. E ele, João Batista, foi o preparador do caminho para Jesus. Quando o Espírito Santo foi derramado, agora já não era mais só sobre Jerusalém, já não era mais só sobre Israel. Agora, ide por todo o mundo. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, serás minha testemunha em Jerusalém, Samaria, até aos confins da terra. Olha, aonde nós estamos aqui agora, exatamente, ativando o reino de Deus, nos confins da terra. Então, veja, quando Jesus mandou de 2 em 2, Jesus mandou exatamente para ativar o reino. Diga, é chegado até vós o reino de Deus. E você vê que quando Jesus começou o seu ministério, está escrito, e a partir de então, Jesus começou a dizer e pregar dizendo, é chegado até vós o reino dos céus. Então, não deve ser diferente em nossas vidas. Então, enquanto a nossa consciência não for ativada e nós assumirmos, nada vai acontecer. Não vai acontecer transferência de riqueza, o céu não irá operar e nós vamos ser apenas crentes mornos ou morno, né? Fracassados, esperando numa promessa que nunca vai se cumprir, porque a promessa só vai se cumprir quando nós ativarmos a nossa consciência, que é exatamente a razão desse vídeo. E eu peço que vocês leiam os profetas. Inclusive, Malaquias foi o último profeta, foram 400 e tantos anos depois que Malaquias profetizou pela última vez, protestando. E o próximo profeta já foi no tempo de Jesus, foi João Batista. Então, todos os profetas, as mensagens deles estão exatamente sobre esse ponto. De um lado dizer, olha, você que não respeita o Senhor, que não honra o Senhor, depois do Senhor lhe honrar, lhe abençoar, lhe dar bens, e vocês desprezaram, foram adorar outros deuses, então o fim de vocês será um trágico. Tá? Todos os profetas estão nessa mesma linha. Uns acrescentam alguma coisa a mais, particular, e outras menos. E depois de falar sobre isso, mas reitera sempre a promessa. Porém, aqueles que ficarem firmes com o Senhor, aqueles que foram zelosos, aqueles que não desprezaram o Senhor, esses, ou para esses, nascerão a luz nas trevas. E principalmente, inclusive, é exatamente o que Malaquias está falando. Então, é necessário que nós o ativamos para que o céu comece a operar. Então, falando sobre os profetas, você precisa entender uma coisa importantíssima para o reino ser ativado em você. Inclusive, Jesus, que é o nosso modelo, o nosso exemplo, ele fez isso. Veja só, Isaías escreveu o seu livro 700 anos antes de Jesus. E Isaías escreveu exatamente Isaías 61, onde fala que as pessoas estavam presas, estavam amarradas, estavam encarceradas. Aí veja, Jesus pegou esse trecho, esse mesmo livro, no ministério dele, publicamente em uma igreja. Foi quando o ministério de Jesus começou, foi exatamente ali. Então ele pegou aquele livro e ele disse, hoje se cumpre essa passagem em mim. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, hoje eu ativo essas profecias em mim. Então vamos entender o porquê que Jesus disse que nós precisamos estar firmado no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos lá para o dos profetas. Então veja só, quando Isaías estava profetizando, então Isaías,
ele estava servindo ao Senhor, cumprindo o mandamento do Senhor. O Senhor, que o céu pertence a Deus, mas a terra, ele, Deus, entregou aos filhos dos homens. Então, a palavra de Deus, a palavra do juiz de Deus, para julgar os ímpios e para abençoar os bons, estava humanizado em Isaías. Então, durante o tempo de Isaías, o céu podia trabalhar como trabalhou na terra, no mundo. Por quê? Porque Isaías dava suporte, porque Isaías era um homem que estava no seu habitat natural, operando em nome de Deus, por isso ele era profeta. Então foi assim com Isaías, foi assim com Jeremias, foi assim com todos os profetas. Agora vamos analisar, pensar o seguinte, criar uma hipótese. Suponhamos que Isaías cumpriu o seu tempo e morreu. A palavra, que é viva e eficaz, ficava ali, mas ela não podia, o que estava escrito nela não podia entrar em operação. Por quê? Porque não estava operando no mundo físico a partir através de um homem. A palavra é viva e eficaz, ela não tem prazo de validade, mas ela ficava inoperante. Por quê? Porque ela estava no espírito, no reino espiritual, nos reinos celestiais. Nos reinos celestiais, nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção, conforme está escrito em Efésios 1, porque bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Aonde estão essas bênçãos? Nos reinos espirituais, nos reinos celestiais. Que reinos são esses? No reino da palavra, está assegurado nos céus. Mas enquanto não tiver um humano, um homem que ative essa palavra, durante aquele período que não tenha um homem ativado, a palavra não pode entrar em operação. Por isso nós precisamos ativar, humanizar a palavra. E quando um homem ouve e crê, que humaniza a palavra depois de Jesus, um homem que crê em Jesus, então esse homem se torna o filho, que portanto herdeiro absoluto de todas as coisas, que portanto é a partir desse que agora o Pai fala, conforme Hebreu 1. Antes Deus usava profetas, porque não tinha um filho, a autoridade do filho ainda não existia. A nova criatura, que é a fusão de Deus e o homem, não existia. Então as autoridades supremas eram os profetas, mas os profetas operaram por parte. Em Jesus operou a plenitude de Deus, porque foi do agrado do Pai que nele operasse a plenitude de Deus. Exatamente em nós, quando nós cremos no Senhor Jesus, em nós também opera a plenitude. Mas se nós não estivermos ativados na nossa consciência acordada a respeito dessa totalidade, nada operará em nós, nada se cumprirá em nós. A totalidade, Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção, mas nós não entendemos nada de bênção, nada irá se cumprir. Mas se nós entendermos tudo irá se cumprir. Pede que eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Então, vamos entender o seguinte: assim como Jesus, que ele disse, hoje se cumpre essa palavra em mim, então ele pegou a palavra do profeta e ativou nele. Então ele diz para que nós também agíssemos assim. Se a lei e o testemunho, se elas não falarem, se o profeta não falar, não testemunhar, vocês são as minhas testemunhas em Samaria até os confins da terra. Mas se nós não falarmos, nada se cumprirá. Então, já entendendo ou entendemos que nós devemos ativar e vai haver transferência de riqueza. E agora, para preparar o caminho para Jesus, Malaquias fala que nos últimos dias Deus dará o espírito dos profetas, de Elias e de Moisés. Veja que ambos enfrentaram os reis infinitamente mais poderosos do que eles. Eles entraram, Moisés e Arão entraram, os dois homens simples, desarmados, e derrubou um exército inteiro, mais poderoso do mundo, o homem mais poderoso do mundo, o país mais poderoso do mundo, que era no caso de Faraó. Se hoje fosse o caso que tivesse registrado hoje, que está registrado, apenas não está na Bíblia, mas tudo que acontece, por isso o Atos dos Apóstolos, você não sabe, ele não termina. Todos os livros
escrito na Bíblia termina com amém. O Atos dos Apóstolos não. Então, se porventura Moisés e Arão estivessem atuando hoje, eles entrariam nos Estados Unidos, se porventura os Estados Unidos estivesse contra Deus. Não importa o tamanho do homem, não importa o tamanho do poder, não importa o tamanho da nação. Agora é necessário que homens como Elias e como Moisés tenham coragem de falar, como eles falaram. Cada um no seu tempo enfrentaram nações inteiras e combateram o pecado. É exatamente o que nós temos que falar. Em nossa geração existem muitas pessoas arrogantes, existem muitas pessoas orgulhosas. Isso não quero dizer aqui que os ricos são orgulhosos. Não. Tem rico humilde. José de Arimateias, ele era rico, mas ele era um homem bom, um homem humilde. Existem muitos ricos humildes e existe muito pobre e arrogante. Os ricos humildes, inclusive tinha pessoas dentro do palácio de Faraó que serviam ao Senhor Jesus com seus ministérios. Os ricos, os que já são acostumados a lidar com riqueza, com dinheiro e são humildes, esses vão ser muito mais abençoados ainda. A propósito, esses têm muito mais condições e capacidade de ser mais usado por Deus em relação às finanças do que um homem comum. Porém, é independente se a pessoa tem riqueza ou não. O que define uma pessoa arrogante, humilde, não tem a ver com riqueza. Existe pobre, arrogante. Então, nós estamos ativando o reino em nós. Você vai entender que as profecias não são para estar na Bíblia, para estar no seu coração, em seus lábios. Você tem que aprender a falar, você tem que aprender a guerrear, porque as nossas palavras são poderosas para demolir fortalezas. Mas tenha cuidado, porque são as mesmas palavras que podem fazer fortaleza para lhe prender, que foi o caso do tempo de Jesus. Observa ali, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele me autorizou a pregoar liberdade aos cativos, até que todos se tornem orgulho para o Deus que ele serve, até que todos se tornem carvalho do Senhor, plantação do Senhor, como exemplo para a nação e para a glória de Deus. Então a mesma palavra que quebra as cadeias para você desfrutar do melhor dessa terra, as mesmas palavras, se você não souber o que está falando, vai servir de cadeia para você. Mas o nosso propósito, nesse exato momento da nossa caminhada, é para nós ativarmos. Por isso vai haver transferência de riqueza. Dinheiro que está sendo usado para o erro, para o pecado, que estão acumulados, está na Bíblia. Leia lá Eclesiastes capítulo 2 e o versículo 26. A parte deles foram amontoar, com muito trabalho amontoar. Existem montões e montões de riquezas amontoadas. Algumas delas não estão sendo usadas para nada, mas está lá para dar status para aquele que tem, sendo que tudo é do Senhor. Mas muito desse dinheiro está sendo usado para propagandar o erro, propagandar o pecado que resulta em dores e morte e sofrimento, porque estão nas mãos de homens que esnobam do Senhor. Esse dinheiro tem que vir para nossas mãos. Quanto ao homem que Deus ama, Deus deu riqueza e fazenda para desfrutar e para investir no reino, tem que vir para nossas mãos, mas nós temos que falar. Nós temos que falar. É guerra. A nossa guerra não é contra o homem, são contra as potestades infernais. Essas potestades são cadeias que faz você se acomodar, sabe, com praticamente nada. Não é para você se acomodar, é para você acreditar, para romper as algemas, é para quebrar as cadeias, porque Deus levou cativo o cativeiro, mas Ele opera no engano. Se nós ficarmos humildezinho aqui, nada irá acontecer. Temos que gritar, temos que falar, temos que acreditar, temos que ir para cima. Está escrito, Deus dará o espírito de Elias de Elias e de Moisés nos últimos dias. Deu autoridade para fechar o céu e não cair chuva na terra. Veja, tem que falar, tem que dizer ao monte, para declarar, se for preciso, para bater os arrogantes, não vai chover na sua terra, e não chove mesmo. Se for preciso, esse rio se transforme em sangue, que no caso de Moisés e Elias operaram com parte do todo, com parte de Deus, e nós estamos operando no todo, porque agradou a Deus a habitar nele a totalidade de Deus, a plenitude de Deus, e nós também.
Jesus disse: as obras que eu faço, vocês farão também. Pai, a glória que tu me deste, eu dei a eles. E tudo é de Deus, tudo é nosso. Então, povo de Deus, vamos ativar o reino em nós, vamos preparar nossos corações. As riquezas vêm para nós investir no reino de Deus, porque você que tem dinheiro, cuidado, o dinheiro que você tem não é seu, é de Deus. Se você demonstrar que você ama mais o dinheiro do que o reino, vai acontecer com você o que aconteceu com o jovem rico, porque Deus só pediu o dinheiro ao jovem rico porque o dinheiro se tornou Deus. Então, como o jovem rico queria a salvação, Jesus, a única coisa que faria com que o jovem rico alcançasse a salvação é que ele tirasse a sua adoração, a sua reverência ao dinheiro e colocasse a Deus a mesma adoração ao dinheiro. O jovem rico não fez. Com você, se você amar o dinheiro e demonstrar mais devoção ao dinheiro do que a Deus, vai acontecer a mesma coisa com você. Se você demonstrar mais devoção o seu filho, vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com Abraão, e assim por diante. Se você quer salvação, se você acredita em Deus, mas porventura você colocou o seu amor em outra coisa, para que você obtenha salvação, você só terá após Deus pedir aquilo. E isso, pessoal, isso é uma coisa, a gente tem que prestar atenção sobre isso. Aquele que não deixar amor de pai, amor de mãe por amor de mim, não é digno de mim. Então pessoas estão honrando mais seus filhos, suas mães, suas riquezas, suas fazendas. Então eles vão ser avisados. Se eles não aceitarem, aí Deus vai agir com eles como agiu com Faraó. Deus deu oportunidade para Faraó muito tempo, mas ele desprezou. Então está ativado no mundo, a partir das nossas vidas, a partir do nosso ministério, o reino dos céus. Ide por todo mundo, chegar e dizer: é chegar até vós o reino dos céus. Quando o reino do céu é ativado, se as pessoas aceitarem, amém, elas não estão em guerra com Deus. Por isso Jesus disse: vocês vão de dois em dois, a casa que receber vocês, diga: a paz está sobre vós. Ou seja, a casa já não era mais inimiga de Deus. Agora, curar os enfermos que tem na casa, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos. E a casa que não recebeu, não faz diferença. O reino de Deus vai operar do mesmo jeito, só que agora vai ver essa casa, essa cidade despovoada como inimigo. Por isso que o próprio Deus disse: agora bata o pé da vossa sandália, porque maior vai ser o vigor, o juízo para aquela cidade, para aquele povoado, do que o que foi para Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, olha o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Foram tirados do meio deles só a família de Ló. Você sabe da história. Hoje existe registro arqueológico que prova que foi verdade, a cidade se queimou de fato. Não é uma história da Bíblia. Existe essa mesma história com outros livros paralelos, outros registros paralelos. Falar sobre o assunto até nossa mente entender, despertar e ativar o reino em nós. Se você não era inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho. Ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.